Fala galera, seja bem-vindo aí mais uma aula nesse canal. Bom, a gente vai tratar agora de um conteúdo de materiais para construção, né? Materiais de construção, tratando ali para concursos públicos. Essa aula é uma aula introdutória, tá? A gente vai falar um pouco ali sobre as propriedades físicas, né? A dimensão dos agregados, a classificação dos materiais, quanto à sua origem, quanto à utilização e tudo mais, tá bom? Se você quiser esse conteúdo que a gente vai utilizar agora, tá? Um PDFzinho, você entra lá na minha página, @engenharia_ria, ou então na página @engenharia_tv, tá bom? O que você pode fazer? Envia lá uma mensagem para a gente estar encaminhando para você aí esse PDF, tá bom? Para você acompanhar, fazer sua revisão posteriormente, fazer algumas anotações e também, né, preencher alguma questão que você queira fazer utilizando o nosso material, tá bom? Sempre que a gente tiver esse conteúdo, a gente vai estar disponibilizando o material para vocês. Esse material foi eu que confeccionei, né? Mas, assim, precisar, qualquer coisa, a gente encaminha para vocês, tá bom? Beleza? Bom, vamos começar então a aula, né, sobre materiais para deconstrução, propriedades gerais dos materiais. Isso é a parte 1 ainda, né? Alguns conceitos básicos a gente precisa saber para estar realizando as nossas provas, tá? Eu já fiz algumas provas que solicitavam, tipo assim, questão de conceitos mesmo. O que era uma porosidade, o que é trabalhabilidade, o que é massa, peso, entre outros conceitos bem simples assim. Mas assim, algumas pessoas têm dificuldade, ou até mesmo uma questão, né, de massa específica e peso específico, tem um pouco de dificuldade naquilo ali. Primeiro de tudo, o que você precisa saber? Massa. O que é massa? Bom, a massa é uma quantidade de matéria que você possui e essa massa ela é a mesma em qualquer local do mundo, tá? Você sempre vai ter, por exemplo, 60 quilos de massa em qualquer local do mundo. Se você estiver no Japão, estiver no Polo Norte, no Polo Sul, na linha do Equador, nos equinócios, nos solstícios, qualquer ponto do mapa, né, do plano cartesiano ali, você vai ter a mesma massa, ela não muda, tá? Agora, o peso já é um pouco diferente. O peso ele trata um pouco da força gravitacional que a Terra, né, faz puxando você para o centro, né, para o núcleo. Bom, o que seria esse peso? O peso ele altera, tipo assim, se você está mais distante do centro, ou seja, lá nos polos norte, né, no Polo Norte ou Polo Sul, você tem um peso. Se você está mais próximo, ali na linha do Equador, você já tem outro peso, tá? Ele altera conforme a sua gravitação, né? A força gravitacional. Bom, outra coisa, volume. O que é o volume? O volume nada mais é do que o espaço que a matéria está ocupando, ou seja, o volume que ela está ocupando ali, o local onde ela está. Tá? Imagina ali um cubo. O local que ele está ocupando aquilo ali é o seu volume, tá? A gente também tem o nosso volume, ou seja, o local onde o seu corpo está atuando, né? Está ali naquele local, aquilo ali é o volume. Pode variar, né? De acordo com materiais, por exemplo, você tem 1 quilo de ferro, você consegue diminuir o volume, ter um volume menor, tá? Já 1 quilo de algodão, você vai ter um volume muito maior. Mas apesar disso, as massas são iguais, né? 1 quilo de ferro é igual a 1 quilo de algodão. Porém, o que altera são os volumes, tá bom? Outra coisa agora, massa específica. Massa específica. O que é? Massa específica é a relação de massa e volume. Você pega a sua massa e divide pelo seu volume. Isso é sua massa específica. Agora, o peso específico é você pegar o seu peso, ou seja, a sua massa vezes a sua gravidade, né, a sua força gravitacional, dividido pelo volume. Isso vai ser o peso específico. Esses dois conceitos, massa específica e peso específico, é muito cobrado na questão de traço. Quando você vai definir o traço, né, do seu concreto, utilizando o agregado graúdo, miúdo, o cimento e a relação de água, você precisa saber as massas específicas e pesos específicos, respectivamente, dos seus materiais, tá bom? Outro conceito muito importante ali, né? Um conceito inicial também, mas seria o que? A porosidade. O que é a porosidade? É você deixar espaços vazios, né? Poros, tá? Poros, igual esses poros que a gente tem nos pelos aqui, são poros, né? São espaços vazios. Esses espaços vazios, eles são deixados algumas vezes propositalmente, como é o caso de concreto poroso, né? Você deixa
ele poroso para que a água ela entre, né, nessas cavidades e então chegue até o solo. Geralmente é utilizado concreto poroso em calçada. A água vai, cai e a própria calçada, né, faz com que faça essa drenagem, né, passando entre os meandros dele ali até chegar no solo, tá bom? A porosidade nada mais é do que isso, é você deixar espaços, né, entre a sua massa. É uma matéria não contínua. Se fosse contínua, por exemplo, o concreto fechadinho ali, ele já não seria mais poroso, tá? Também, né, há concretos bem lisos, no caso, né, que você não tem poros. Então, já não está tratando tanto da porosidade do seu concreto. Densidade. Densidade, você lembra um pouco ali, né, das aulas lá do ensino médio, tratando sobre densidade. O que é a densidade? É a relação entre matéria e massa, tá? Relação entre matéria e massa. O que você faz? Alguns materiais são mais densos que outros. Geralmente eu assimilo densidade com peso. É uma maneira meio errada, mas assim, o material mais denso, ele tem mais matéria em menos espaço, tá? Ele tem maior quantidade, ou seja, uma bolinha de ferro e uma bolinha de algodão. A bolinha de ferro, você tem muito mais matéria, os átomos estão muito mais assim, próximos, né? Então você tem muito mais matéria do que a própria bolinha de algodão, porque a bolinha de algodão você não tem tanta matéria, você tem muitos espaços vazios ali, né, ocupado pelo ar. Já na bolinha de ferro, quase não há espaço vazio, né? Beleza? Isso é o que você trata de densidade, ou seja, um material mais denso que o outro, ele vai ser mais pesado, né? Olha o caso aqui, ó, densidade do corpo menor que a densidade do líquido, né? Ou seja, a densidade do corpo faz com que ela flutue, ou seja, o líquido ele é mais pesado, ele é mais denso, ele afunda, né? Diria isso. Agora a densidade do corpo igual a densidade do líquido, ele fica ali meio a meio, tá? Ele nem flutua, nem boia, então tipo assim, fica parcialmente igual, né? Já a densidade do corpo maior que a densidade do líquido, ou seja, ele tem muito mais matéria em menos espaço, né? Tipo, se você pegar um quadradinho de água e um quadradinho de ferro, o quadradinho de ferro vai ter muito mais matéria do que esse quadradinho de água. Então, faz com que o corpo afunde, tá? Ele é mais denso, tá bom? Basicamente a ideia é isso aí. Agora vamos lá. Outra questão muito importante para materiais de construção, que cai muito em prova, é isso aqui, ó. Você saber diferenciar um agregado graúdo do agregado miúdo de filler. Isso basicamente vem o quê? Vem a teoria cobrando especificamente o tamanho do grão, tá? Ou seja, o grão de agregado graúdo ele tem que estar entre 4,75 milímetros e 152 milímetros. Isso é um agregado graúdo, tá? O agregado miúdo, ou seja, areia, saibro, né? O agregado miúdo ele está entre 0,075 milímetros e 4,8 milímetros, tá? Tá entre esses parâmetros aí. E o filler, né, que ele nem é o agregado graúdo, ou seja, o seixo, a brita, e não é também a areia, né, o agregado miúdo, né, a areia ou saibro, né. O filler, ele é meio que um pozinho, é um pó de brita, tá? Um pó utilizado para você compor o seu cimento, por exemplo, seu concreto, né? Aí você utiliza esse filler somente ali para estar aumentando, né, o seu volume, para você não utilizar, por exemplo, muito cimento. Você utiliza o filler, tá? Geralmente tem ali pó de cana, de açúcar, pó de arroz. Há vários materiais que são utilizados como filler, né? Para estar sendo introduzido no seu concreto, tá bom? Beleza? Então, basicamente, isso aí é o filler, tá? O filler, ele tem uma dimensão menor que 0,075 milímetros, ou seja, ele é muito fino, tá? Você lembra de filler, fino, basicamente é isso aí. E a outra questão que você precisa saber bastante mesmo é o que? Você saber classificar os materiais, quanto à origem e quanto à utilização. Quanto à origem é fácil, três maneiras apenas. Natural, ou seja, você pegou lá da natureza e já usou. Acontece muito com a areia lavada, né? Você já pega a areia diretamente do rio, né? A draga vai lá, faz a retirada da areia e leva para, sei lá, um local de secagem, ou até mesmo já leva direto para a obra e aguarda um instante, retira, né, toda aquela porção de água, ou então você faz o cálculo de umidade para aquela areia, sem problema nenhum, tá? Mas é o seguinte, você já retira da natureza e já utiliza, né?
Acontece muito, por exemplo, material de aterro, né? Você já retira da natureza e já utiliza, tá? Outro, artificial. Artificial já é a criação, né? Você tem um material criado, por exemplo, os aditivos, as adições, né? O cimento mesmo, né? Ele é uma criação, né? Você tem lá o cimento Portland, né? É utilizado, ele é artificial, né? Ele é produzido pela indústria, né? Por mais que você tente fazer cimento de maneira arcaica, você não vai conseguir. Você tem que ter aqueles aditivos, aquelas coisas utilizadas pelo cimento na indústria, né? Por isso ele é tratado como artificial. E você tem os combinados, que é você utilizar tanto a parte natural quanto a parte artificial. Beleza? Isso aí sem crise nenhuma, né? Até aí tudo bem. A outra maneira é quanto à utilização. Como assim? Tem três maneiras básicas, né? Na verdade existem outras maneiras, mas assim as três principais cobradas em provas que eu já vi é o que? Você utilizar o material da forma de vedação, de proteção e forma estrutural ou função estrutural, né? A de vedação é você utilizar, por exemplo, o bloco cerâmico, o tijolo, né? Ele é utilizado para você fazer a vedação, né, do seu terreno, da sua construção, né? Você utiliza para vedar. A proteção é também utilizado, uma das formas utilizadas, né, para você proteger. Por exemplo, o concreto, ele está protegendo o seu aço, né, para proteger contra a corrosão. Então ele utiliza isso aí para proteção. E também tem a forma estrutural, ou seja, por exemplo, o bloco estrutural, ele é utilizado na sua maneira de estrutura, né? Vamos supor, a brita. A brita, ela tem função estrutural. Ela vai suportar ali, né, a compressão e também ela é utilizada devido à sua rugosidade, né? Faz com que haja uma maior interação entre a pasta de cimento ali e o agregado, tá? Então a brita é justamente utilizada para função estrutural também. Beleza? Bom, o que eu tinha para vocês era isso, tá? É uma aula bem básica, né? Bem simples, assim, de um conteúdo bem tranquilo. Mas, assim, é a primeira aula das próximas que virão. A gente está, né, tratando um outro conteúdo. Próximos vídeos aí vamos estar falando, né, sobre trabalhabilidade, outros conceitos, né? Esforços mecânicos, tipos de rocha. Desde, né, de todos os materiais a gente vai estar falando aí nesse cursinho aí para vocês, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, quem assistiu até o final. Se você precisar, tiver alguma dúvida, manda lá na nossa página. Se você quiser o material, também mande nas nossas páginas. Né? Tem tanto o @engenharia TV, assim como eu falei, ou o @engen_ria, tá? Siga a gente lá também para você estar sabendo, né? Quando a gente lançar novos vídeos aqui, a gente sempre publica lá, né? Para você estar atrás desse conteúdo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, né? Se inscreva no canal, clique em gostei, né? Às vezes é a primeira vez que você está chegando nesse canal. A gente trata aqui, né, de vários assuntos. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.